Muito boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Chuvas causam transtornos na região sul. Instituto alerta para o risco de chuva excessiva em toda a região sudeste. Saiba diferenciar a gripe da Covid-19. PM mostra equipamentos que serão utilizados na Operação Verão nas rodovias capixabas. Concessionárias comemoram venda de carros seminovos e usados em 2021. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. Chega pra cá, Bregor. Calma aí. Não dá pra pegar, não. Jesus amado, acorda! Ai, Jesus, segura! Ai, Senhor. Essas imagens impressionantes que acabamos de exibir são de São José do Calçado. A gente inicia o Ronda da Cidade falando das chuvas fortes que caíram ontem à noite. A população ficou assustada e na cidade ficaram os rastros de prejuízos. Confira na reportagem. A forte chuva que atingiu o sul do Espírito Santo causou estragos e assustou a população de São José do Calçado na noite desta terça-feira. Ruas se transformaram em verdadeiros rios e a enxurrada arrancou calçamentos, invadiu casas e comércios. Foram 2 horas de pânico entre os moradores. As imagens mostram o momento em que 2 pessoas que estavam em uma motocicleta são arrastadas pela força da correnteza no meio da rua. Jesus amado, acorda! Ai, Jesus, segura! Ai, Senhor. Com auxílio de uma corda, moradores conseguiram resgatar as vítimas com vida. De acordo com a prefeitura, a forte chuva teve início por volta das 9 horas da noite. O rio que atravessa a cidade subiu, mas não chegou a transbordar. O acúmulo da água, que chegou a 1 metro nas ruas, ocorreu por problemas estruturais da cidade. Muitas famílias foram atingidas e chegaram a ficar isoladas. Na rodoviária da cidade, a água chegou a mais de 1 metro de altura e na pracinha do Maneches, tendas foram destruídas com vento. As águas só começaram a baixar por volta das 4 horas desta madrugada. Também foi registrada queda de barreira na rodovia que liga Guaçuí a Divino de São Lourenço, próximo à Fazenda Piedade. Na rodovia S-164, que liga Cachoeiro a Vargem Alta, houve deslizamento de terra e queda de árvores. Os 2 sentidos da pista foram invadidos, o que causou a interdição. Moradores se mobilizaram para a retirada do material que impedia o trânsito no local. De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias, o DR, uma equipe de conserva atuou no local e a pista já foi liberada. Lamentável, né? Muita tristeza, né? A água invadindo o comércio, invadindo as casas. Vocês viram a senhora numa cadeira de roda dentro de casa, no meio daquela água toda ali. Nós fizemos contato, né? Eu fiz contato com o prefeito, o Antônio Coimbra, né? O prefeito Cuíca, lá de São José do Calçado. Ele disse que está trabalhando lá na limpeza da cidade, mas não informou, né, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas
no município. Esse levantamento está sendo feito pela Defesa Civil. Muitas regiões ainda estão com difícil acesso, mas assim que a gente tiver os números atualizados, vamos trazer aqui no Ronda da Cidade. E ainda hoje vamos falar ainda das chuvas, pois tem alerta dos meteorologistas aqui para a região sudeste. E como diferenciar a gripe da Covid-19? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, uma dúvida muito frequente. Por isso, a nossa equipe ouviu uma especialista para explicar a diferença entre as duas doenças. Febre, calafrios, dores musculares, tosse e dor de cabeça. Esses são alguns sintomas típicos já conhecidos da síndrome gripal, ou conhecida gripe. Mas com esses casos da doença em todo o Espírito Santo e com as unidades de saúde cheias de pacientes, é preciso saber a diferença dos sintomas com a síndrome respiratória aguda grave. Gripe, ele é uma doença causada por um conjunto de vírus que a gente chama de influenza. Esses vírus influenzas têm vários subtipos, existe o H1N1, H3N2, dentre diversos outros, né? Mas de maneira geral, o que eles provocam? Uma síndrome gripal. Tosse, dor no corpo, dor de cabeça, uma prostração intensa e febre. A febre pode ser alta, geralmente dura até 5 dias e deixa a pessoa bastante prostrada. De acordo com essa infectologista, é importante perceber quando esses sintomas passam a se associar à falta de ar e desconforto respiratório, já que nesses casos é preciso até mesmo a internação do paciente. Síndrome respiratória aguda grave é uma consequência de uma infecção respiratória. Pode ser pela Covid, pode ser pela influenza, pode ser por outros vírus. Ela é uma forma mais agravada dessas doenças respiratórias. É quando a pessoa já tem dificuldade para respirar, já está com a pressão um pouco mais baixa, é uma forma grave de infecções virais. Quando você chega nesse ponto da síndrome respiratória aguda grave, hospitalização é necessária, porque é o ponto que a pessoa já tem dificuldade de oxigenar, de respirar, então ela precisa ser hospitalizada. Para gripe ou influenza, os grupos de maior risco são idosos, gestantes e crianças. Esses são os mais vulneráveis quando a gente fala de influenza. O Ministério da Saúde chegou a determinar a implantação de um sistema de vigilância epidemiológica da influenza em todo o Brasil, incluindo a vigilância da síndrome gripal. No Espírito Santo, por exemplo, são 9 unidades espalhadas que estão enviando os materiais coletados pelo LACEN para a pesquisa do vírus. Em seguida, caso tenha alguma variante suspeita, são encaminhadas então para Fiocruz. O LACEN é muito importante nessa estratégia epidemiológica de distribuição, até para entender se a variante, a cepa da influenza que a gente tem aqui, tem alguma característica específica diferente do que a gente esperava, por que ela surgiu em dezembro, que não é uma época típica de influenza. Então essa é a grande surpresa também, o momento da epidemia é dezembro, que a gente não espera esses casos, e entender a distribuição mesmo dessas linhagens do influenza. Até porque é preciso entender o que circula agora para se produzir a vacina do próximo ano. Todo ano a composição da vacina da gripe ela muda e o que entra na composição é justamente as variantes que circularam no ano anterior. Então entender o que está circulando agora é muito importante para a nossa proteção do próximo ano. A seguir, conheça os equipamentos que o Batalhão de Trânsito vai utilizar durante a fiscalização da Operação Verão aqui no estado. É já já. De volta com o Ronda da Cidade, esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo que você pode e deve acompanhar pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook e rever na hora que quiser. Tem um problema no seu bairro, tá na bronca, fez um flagrante? Manda pra gente, é muito fácil, o WhatsApp é o 28 99991 7726, a sua participação é muito importante para a gente. Agora, mudar de assunto, vamos falar de segurança nas rodovias, drones, radares e bafômetros de última geração. Esses são alguns dos equipamentos que o Batalhão de Polícia de Trânsito vai utilizar durante a Operação Verão 2022 nas rodovias estaduais. A temporada de verão oficialmente chegou e muita gente já está aproveitando uma boa praia nos balneários do Espírito Santo e também já está pegando estrada para viajar.
É pensando nisso que a Operação Verão terá equipamentos tecnológicos para ajudar na segurança durante o período de alta temporada e maior circulação de pessoas nas ruas. Entre as novidades para esse ano é o uso de drones, para auxiliar na identificação de veículos nas estradas que cortam o estado. Esse equipamento, segundo a Polícia Militar, pode ajudar nas blitz. De fato, a tecnologia ela vem facilitar o trabalho policial, especificamente a respeito dos drones. Ele permite um maior alcance da visão policial, ou seja, nós teremos a blitz sendo realizada e com o apoio desse drone é possível verificar algum condutor que porventura queira sair da blitz, evitar a blitz, fugir da blitz, retornar na contramão. E aí com este drone a gente consegue visualizar este veículo, visualizar a placa dele e dependendo da infração cometida nós podemos então lavrar um auto de infração de trânsito. A Operação Verão, que tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros do Detran, teve início no dia 26 de dezembro e segue até uma semana após o Carnaval, em março de 2022. A Operação Verão também terá apoio de ações de trânsito que vão contar com radares móveis e leitores OCR para identificar em tempo real a placa do veículo e se há irregularidades. São 2 equipamentos adquiridos mais recentemente pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, por meio do convênio com o Detran. E esses equipamentos, falando especificamente do radar portátil, ele permite fiscalizar o desenvolvimento da velocidade do veículo na via, ou seja, flagrar os excessos de velocidade. Isso é importante porque estatisticamente está comprovado que existe uma ligação muito grande entre o excesso de velocidade e o sinistro, bem como o dano causado, ao condutor envolvido em um acidente de trânsito. Então também nós temos o OCR, que faz a leitura das placas automaticamente. Ele busca no banco de dados se existe alguma infração administrativa ou até mesmo uma questão penal, um furto, um roubo, uma clonagem. E com isso, então, nós conseguimos aí realizar a abordagem desse veículo, visto que nós temos o OCR, que ele é embarcado. Algumas viaturas nossas possuem este equipamento, então, ao longo da fiscalização, bem como no local de blitz, a gente consegue fazer a leitura das placas dos veículos. O comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito, Tenente Coronel Glarison Fonseca, destacou que mais de 200 novos etilômetros portáteis já estão disponíveis para a Polícia Militar como reforço na fiscalização de trânsito. Esse equipamento vai trazer muito mais praticidade durante a abordagem. O etilômetro é um equipamento fundamental para a fiscalização, principalmente nessa época de verão. Nós estamos iniciando essa semana a Operação Verão. Ele é um equipamento adquirido pelo Detran e repassado à Polícia Militar. Ele possui o modo passivo e o modo que eu vou chamar de convencional. No modo passivo, basta aproximar este equipamento da pessoa ou principalmente do veículo, do interior do veículo, e se houver a presença de álcool naquele ambiente, ele então informa. Sendo detectada a presença de álcool no ambiente, é oferecido então ao condutor a possibilidade de realizar o teste convencional. Com este mesmo equipamento, que é certificado pelo Inmetro, será então emitido a respectivo comprovante de realização do exame e aí é lavrado então o auto de infração se houver o exame. Se houver recusa, também é lavrado o auto de infração conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo de todos esses equipamentos tecnológicos é reforçar o policiamento ostensivo durante a temporada de verão. A Operação Verão, ela integra um conjunto de ações que não diz somente respectivamente ao Batalhão de Polícia de Trânsito, mas toda a Polícia Militar, ou seja, em todo o estado do Espírito Santo, onde irão ocorrer pontos de abordagem, blitz, fiscalizações, nas praias, nas noites, ou seja, onde houver um policial, esse policial vai estar ali dentro do objetivo da Operação Verão, transmitindo aí mais segurança para o cidadão, mais segurança para os nossos turistas, mais segurança para os usuários da via e mais segurança para todos, já que esse é o nosso principal objetivo.
Nós já falamos hoje sobre as chuvas, né, que causaram transtornos aqui no sul do estado, e os institutos de meteorologia estão prevendo muitas chuvas excessivas e transtornos nos próximos 15 dias na região sudeste. O Espírito Santo está na rota dessa chuvarada. Esse vídeo tem a intenção de trazer uma situação de alerta, de avisá-los, de informá-los, um quadro preocupante que começa a se instalar nos estados do sudeste do Brasil. Tivemos aquele canal de umidade associado primeiro a um ciclone subtropical, depois uma frente fria, configurando realmente uma situação de zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, e agora toda essa configuração ela migra um pouco mais ao sul e vai trazer nos próximos 7, 15 dias volumes muito altos de precipitação que devem afetar os estados do sudeste, especialmente Minas Gerais, norte de São Paulo e também parte do Rio de Janeiro. Vamos detalhar aqui quais as áreas de maior risco. Primeiro, vamos mostrar o mapa do modelo Icon, modelo alemão, com a sua projeção, com a soma do volume previsto nos próximos 7 dias. Então, até o dia 4 de janeiro, qual é o cenário? Os modelos projetando aqui centro, sul de Minas Gerais e parte também do norte do estado de São Paulo, a Serra do Rio de Janeiro, volumes na faixa aí de 100 a 200 milímetros, isso em 7 dias. Tem um núcleozinho aqui um pouco mais reduzido, mas intenso, na casa de 250 a 300 milímetros. Então, em 7 dias, volumes que podem aí trazer, primeiro, no curto prazo, risco de chuva forte, chuva torrencial de curta duração e que traz potencial para inundações, enchentes relâmpago, alagamentos em áreas urbanas e que podem afetar as capitais do Sudeste, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, também na região do Espírito Santo. Agora, o cenário, quando a gente olha para os próximos 15 dias, projeção do modelo americano, o quadro realmente é de chuva excepcional e mostra que vai chover forte no final de 2021 e vai voltar a chover mais forte também nos primeiros dias de 2022. Somando esse período de 15 dias, os modelos projetam aqui 300 a 400 milímetros pegando o centro-norte do estado de São Paulo, pegando parte aqui da região metropolitana, metade sul de Minas Gerais, com volumes aqui na faixa de 200 a 400 milímetros e algumas áreas também da parte serrana do Rio de Janeiro. Então preocupa porque é um período longo de excesso longo de chuva, diariamente vai chover nessa área, principalmente aqui nessa faixa, pegando metade norte de São Paulo, metade sul de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro. São vários dias consecutivos de chuva, o sol até aparece em alguns momentos e com o calor gera essas pancadas de chuva de curta duração que trazem risco de alagamentos, mas olhando o cenário de acumulados e pensando em trechos de serra, o risco de deslizamentos, de escorregamentos acaba sendo alto pela continuidade deste cenário de umidade, de instabilidade e de quantidade de volume de precipitação e com impacto também nos rios e arroios da região, de toda essa região, que pode trazer também uma situação de emergência, de preocupação aí com inundações de médio e grande porte, pegando justamente essas regiões aqui. Realmente um alerta muito preocupante, né? Para esta quarta-feira tem previsão de muita chuva, grandes volumes de chuvas aqui no sul do Espírito Santo, ultrapassando os 30 milímetros na região ali das cidades de Conha, Anchieta, Itapemirim, no município de Itapemirim, são 40 milímetros de chuva, ou seja, um volume bem expressivo, né? Vocês viram a meteorologista falando sobre os próximos 15 dias no Sudeste. A gente espera que essa chuva não chegue como está na Bahia, mas esta é a previsão de chuva excessiva no Sudeste e que não atinja, né? Que venha com calma, a gente não quer nenhuma tragédia logo nesse fim de ano e nesse início de 2022. E depois do intervalo, concessionárias comemoram vendas de carros seminovos e usados em 2021. A gente volta já. Você está na TV Sim Cachoeiro, canal 16.1. Esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Conta para todo mundo. Enfim, Cachoeiro e região agora ganhou um telejornal com as notícias, com tudo que acontece aqui em Cachoeiro e também em todo o sul do estado. Seu vizinho, seu pai, sua mãe, você conhece alguém que ainda não sabe como sintonizar
a TV Sim Cachoeiro 16.1? Eu vou explicar e aí você explica para eles que é muito fácil. Pega lá o controle remoto, vai na tecla menu, canais, né, ou sintonia de canais, busca automática, daí você faz a busca, vai aparecer todos os canais digitais da grade de programação e vai aparecer também a TV Sim Cachoeiro, canal 16.1, é fácil, fácil. E o ano de 2021 foi de supervalorização dos carros usados, algo nunca visto antes, e as concessionárias comemoram esse boom, né, nas vendas ao longo do ano. O ano de 2021 está se encerrando e ele foi aquecido para o mercado de carros seminovos e usados. Em 10 meses, de janeiro a outubro, as vendas aumentaram quase 30% em relação ao mesmo período de 2020. O resultado é a crise provocada pela pandemia, que fez faltar chip para a produção de carros zeros. Com a demanda em alta, há uma escalada de preços que não se via desde o Plano Cruzado, em 1980. Há modelos com variação de mais de 20% em um ano. No mercado normal, o automóvel perde entre 15% a 20% do seu valor após um ano de uso. O motorista de aplicativo Ronaldo Xavier aproveita essa supervalorização para trocar de carro. Olha, a gente tem que estar sempre buscando, inovando, com o carro mais atualizado, principalmente para nós que trabalhamos com transporte, né? Então a gente quer oferecer um conforto melhor. É o momento de a gente trocar, estar sempre atualizado. A questão da valorização do usado influenciou? Sim, o mercado hoje está valorizando bastante o seminovo, né? Então é o momento da gente poder estar trocando. De acordo com a FenaBrave, que é a federação que representa as concessionárias no Brasil, o ano de 2021 deve fechar com 11 milhões de unidades vendidas, o melhor resultado da série histórica para o segmento. A relação entre a venda de carros usados e novos também está no ponto máximo da série histórica, realizada desde julho de 2004. Para cada automóvel zero vendido no ano, foram comercializados 6,5 usados. O maior nível anterior tinha sido verificado na crise de 2015 e 2016, quando ficou em 5,5. Eduardo é proprietário de uma revenda de carros novos e seminovos e comemora os resultados. Nosso ramo automobilístico muito satisfatório, assim até me surpreendeu um pouco, né? Porque inaugurei minha loja no mês 6, tem 6 meses de loja, faz dia 1º de janeiro agora. Assim, me surpreendeu muito, o movimento assim, bem aumentado muito, né? Devido até mesmo à dificuldade de carros novos. Os carros seminovos têm aumentado muito a demanda, muita procura, inclusive até mesmo muita dificuldade, né? Está comprando um veículo de procedência, de qualidade, para buscar o melhor veículo para o cliente. Se as vendas de 2021 superaram as expectativas, o que esperar de 2022? Muito boa expectativa. Se Deus quiser, a expectativa nossa assim, é a maior possível para o ano que vem, ser ainda melhor do que 2021. E a previsão é que os carros usados, né, e seminovos continuem com essa supervalorização a partir de 2022. Aqui no estado, né, para não penalizar quem tem carro usado, quem tem carro seminovo, o governo do estado não vai repassar o reajuste, né, em cima desses veículos. Ou seja, tem um desconto de 15% no IPVA do próximo ano. Então, essa é uma boa notícia para o capixaba. E ontem, o governo do estado apresentou o programa que vai melhorar e ampliar rodovias no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande apresentou na tarde desta terça-feira o Programa Rodoviário do Estado do Espírito Santo, BID 4, que visa melhorar a qualidade das rodovias do estado. Para nós isso é fundamental para o estado que tem um projeto ancorado em 2 pilares principais. O pilar da infraestrutura, isso rodoviária é fundamental, ferroviária, aeroportuária, portuária, tecnológica, mas também o outro pilar, que é o pilar da educação, da formação profissional, da inovação. De acordo com o governador do estado, serão mais de 1.000 quilômetros de reabilitação de rodovias, além da implantação de uma nova ponte sobre o rio Reis Magos e um contorno na ES-010. São trechos que ligam, por exemplo, que melhoram a rodovia, que faz a ligação de Linhares até Rio Bananal, de Linhares a Colatina. Esse é um dos primeiros trechos. Outros trechos, ou junto com esses trechos, trechos que ligam também
a região, o litoral norte, ali na região de Aracruz. A parte de implantação é uma nova ponte sobre o rio Reis Magos e um grande contorno que envolve Jacaraípe, Nova Almeida e Praia Grande. Segundo o diretor-presidente do DER, além dos pontos citados pelo governador, também estão inclusas melhorias em rodovias das regiões norte, sul e noroeste do estado. Rio Bananal, São Jorge Tiradentes, que está incluído nesse trecho, são 115 quilômetros no total. Linhares, Trevo, Rio Bananal, São Jorge Tiradentes e Trevo, Colatina. Então são 115 quilômetros que esse trecho realmente está precisando de melhorias. Para o governador Renato Casagrande, as melhorias no programa irão contribuir para aumentar a competitividade do estado do Espírito Santo. Com as nossas empresas públicas, né, por exemplo, a Companhia de Saneamento, nós vamos passar de 2 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Então, isso mostra como é bom a gente ter uma boa gestão fiscal, mas ao mesmo tempo a gente aplicar os recursos para devolvendo esse recurso em obras e serviços para a população capixaba. A boa notícia é que aqui no sul do estado, né, numa visita que a imprensa teve, né, inclusive da Rede Sim, na última semana no Palácio Anchieta com o governador Renato Casagrande, a boa notícia é que várias rodovias aqui no sul do estado vão ser contempladas. Por exemplo, a conclusão da rodovia que liga Vargem Alta a Castelo, também o trecho Castelo, Morro Vênus e Muniz Freire e a duplicação da rodovia do Frade que liga Cachoeiro de Itapemirim, também a BR-101 Sul, né, ali em Rio Novo do Sul, uma rodovia que está bem deteriorada, com pavimentação muito ruim, um asfalto já com a vida útil em estágio final. O governador garantiu a reforma, né, o recapeamento desta rodovia e também a duplicação em vários trechos da rodovia do Frade. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o seu telejornal pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!